Hoje abordaremos uma passagem situada em 1 Samuel, capítulo 30, verso 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Em épocas de prosperidade, a felicidade do cristão não é algo visível a todos, mas em meio a circunstâncias adversas, o cristão tem uma vantagem sobre os outros. Os incrédulos, quando as suas cisternas, de onde eles tiram as suas águas, estão quebradas ou vazias, eles não encontram conforto em outro lugar. Mas quando o riacho se seca para os que creem, estes que confiam no Senhor ainda têm acesso à própria fonte. Isso foi experimentado pela igreja primitiva, pela igreja da antiguidade. E também é exemplificado de maneira belíssima na história de hoje. Davi estava em grande dificuldade, a ponto de se angustiar. E ele estava aqui sofrendo por conta de suspeitas contra ele, por conta de ter sido saqueado pelos amalequitas e também aqui nesse texto ameaçado pelos seus próprios soldados. Mas no meio de tudo isso, a Bíblia diz, mesmo enfrentando a angústia, aconteceu algo com Davi. Ele se reanimou em Deus, diz o texto. Embora assolado ao extremo, Davi obteve encorajamento. Davi foi reanimado. Davi se tornou alguém resiliente, pois ele neste momento se aproximou do Senhor. Ele obteve esse encorajamento, pois ele se voltou ao Deus que ele conhecia, o Deus que havia sido revelado na Santa Palavra. Davi não era estranho ao Senhor. Davi sabia do caráter do seu Deus, caráter que fora revelado a Moisés. Lá em Êxodo, capítulo 34, versos 6 a 7, que diz que Deus é um Deus compassivo, um Deus clemente, um Deus longânimo e de grande misericórdia e fidelidade. Consequentemente, Davi sabia que não havia nada difícil para Deus, ou algo muito grande que ele não pudesse realizar. Além disso, Davi, ao longo da sua vida, teve experiências com Deus. Davi não era apenas um religioso, mas ele tinha experiências com Deus. Ele experimentou a ação de Deus
quando ele enfrentou um leão, quando ele enfrentou um urso, quando ele enfrentou um gigante filisteu, quando ele enfrentou a fúria assassina de Saul. O Senhor agiu ali com grandes providências, com provas abundantes de sua providência. Estas coisas Davi trouxe à sua mente neste momento de angústia, quando a angústia se apresentou a ele. Ele trouxe todas essas memórias das ações de Deus, do caráter de Deus, à sua mente, no meio desta provação e angústia. E entendeu que ele tinha um Deus que era amigo, estava ao seu lado. Então ele não tinha motivos para temer. Além disso, ele sabia que o Senhor era um Deus de aliança e que tinha feito uma aliança com ele. Deus havia feito uma aliança que lhe daria o trono de Israel. Portanto, foi-lhe assegurado que sua vida seria poupada até que essa promessa fosse cumprida. O pensamento dessa relação com Deus acrescentou 10 vezes mais confiança ao coração de Davi. Deus ainda é o mesmo. Deus continua sendo o Deus poderoso. Seu braço não está encolhido para você, nem seus ouvidos fechados para nós. Ele também estabeleceu uma aliança conosco, de que Ele nunca nos deixará, nem nos desamparará. Portanto, em meio às grandes dificuldades da vida, os cristãos, tal como Davi, podem reanimar-se à medida que deixam de olhar para as dificuldades e passam a refletir sobre o amoroso Deus que é fiel e tem o poder de nos livrar de toda e qualquer dificuldade. Deus contigo nesse dia.